Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Hoje vamos ter mais uma videoaula sobre Constituição Federal. E para você acompanhar todas as novas videoaulas deste e de outros assuntos, inscreva-se no nosso canal, deixa o like neste vídeo, porque é isso que nos ajuda bastante. Eu sou o professor Davi e estou com você para mais uma videoaula. Nesta aula vamos falar de legislação. Hoje, a nossa lei maior do país, a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela trata de diferentes assuntos relacionados à nossa sociedade brasileira. Contudo, vamos estudar a parte que se refere à educação. Dentro da Constituição, tem uma parte que fala da educação. Mas antes de irmos para os artigos que iremos estudar, vamos falar um pouco mais sobre a Constituição, de onde ela veio, quando foi criada, organizada, essa Constituição que temos hoje, ok? Vamos lá? Aprovada pela Assembleia Constituinte em 22 de setembro de 1988 e promulgada em 5 de outubro do mesmo ano, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é a lei fundamental e suprema do país, servindo de parâmetro de validade a todas as demais espécies normativas, situando-se no topo do ordenamento jurídico. Ela ficou conhecida como a Constituição Cidadã por ter sido concebida no processo de redemocratização que foi iniciado com o fim da ditadura militar em 1985. Vamos estudar a partir do artigo 205, que trata da educação. A Constituição, embora aborde diferentes e de uma forma geral todos os diferentes temas da nossa sociedade brasileira, nós vamos estudar e cabe aqui estudar somente aquilo que refere à nossa área, educação, que é o que cairá na nossa prova do concurso, ok? Vamos acompanhar então a partir do artigo 205. É comum você encontrar aqui também muitos artigos que são semelhantes a outros artigos da LDB, como também do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque talvez são artigos gerais que querem passar a mesma ideia e garantir a mesma segurança e a mesma informação acerca da educação. Vamos para o artigo 205, que fala da educação. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, ela será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Novamente, a gente tem aqui aquilo que a LDB e Estatuto da Criança e do Adolescente falam. Educação é direito de todos, mas é um dever da família e do Estado. Aqui fica apresentado a participação da sociedade como colaboradora da formação da criança, do adolescente e daquele que recebe a educação. E qual a finalidade? O que a educação visa? O desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Isso aí é de lei, em todo lugar está, ok? Continuando, artigo 206. O ensino será ministrado com base em alguns princípios, ou seja, princípio é aquilo que começa, é aquilo que inicia. Nossos princípios são as bases da nossa personalidade. Nós somos aquilo que nossos princípios nos moldam. Então, princípios ajudam a sustentar a construção de algo. Então, a educação será ministrada com base em alguns princípios. E que princípios são esses que modelam, que delineiam ou orientam a construção da educação? Vamos lá. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Todos precisam ter igualdade de condições, tanto para ir à escola quanto para permanecer. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Há liberdade para ensinar nas escolas, para aprender no nosso país, para pesquisar, para divulgar a cultura, a arte, o saber, o pensamento. Então, nós vivemos num país livre. Então, qualquer forma de boicote, de inibição ou de rompimento dessa liberdade que temos de ensinar ou aprender, de certa forma, quebra toda essa luta, provoca uma ruptura, nessa proposta democrática de liberdade de ensinar que a Constituição traz. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas,
e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Ou seja, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. As escolas e o ensino podem adotar diferentes metodologias pedagógicas. A escola tal, ela é construtivista, é baseada em Piaget. A outra escola é socio-interacionista, pautada pela pedagogia de Vygotsky. A outra, ela é mais libertadora, com visão no diálogo, valorização dos saberes do educando, tendo como base Paulo Freire. Então, há essa liberdade nas escolas. Coexistência de instituições públicas e privadas é que podem haver instituições públicas do governo, também como instituições privadas, particulares. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Ou seja, o ensino precisa ser gratuito em estabelecimentos oficiais de ensino, regularizados e organizados para esse fim. Ok? Número 5. Valorização dos profissionais da educação escolar garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas, ou seja, valorização dos profissionais da educação, dos profissionais que trabalham com educação, a eles é garantido plano de carreira, ou seja, um plano que venha organizar os seus vencimentos, as suas remunerações, as progressões que ele vai receber ao longo da sua carreira, e também haverá ingresso mediante concurso público, tanto de provas quanto de títulos. Então é uma garantia que se tem. Observação antes de prosseguir. Davi, você está falando muito rápido dos primeiros artigos aí, dos primeiros incisos desse artigo. Só que esses artigos, eles são praticamente iguais aos do artigo 3º da LDB, que trata dos princípios. E na aula sobre LDB, eu já discuti muito detalhadamente cada um desses princípios. Então, se você não lembra, pode ir na primeira aula de LDB do curso que você vai encontrar uma discussão mais aprofundada e específica de cada um desses incisos, ok? Inciso 6. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. Também já disse. Gestão democrática na forma da lei. Que lei? A LDB. A LDB, ela organiza a gestão democrática? Sim. Onde? Preste atenção. Artigo 14 da LDB. Pode anotar aí e grifar, ok? Eu vou até escrever aqui, porque eu acho que faz necessário para não ter nenhum problema aqui. Vamos lá. Gestão democrática, artigo 14 da LDB. Então não se esqueçam. Gestão democrática na forma da lei. Que lei? A LDB, que é a lei que regulamenta a educação. E onde a LDB faz isso? No artigo 14, ok? Vamos lá, continuando. Garantia de padrão de qualidade. O ensino precisa ser ofertado com qualidade. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos de lei federal. Ou seja, em 2006, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele promulgou a Lei Nacional do Piso, que é a lei que regulamenta o piso nacional de professores com base no valor anual do aluno. Então, é garantido o profissional receber um piso salarial nacional. É claro que muitos municípios talvez ainda não conseguem, e estados, cumprir o piso, mas já sabemos que a maioria ou cumpre ou trabalha para o cumprimento do piso, e foi essa lei em 2006, que a partir dela foram conquistados aumentos nos salários dos professores, aumentos significativos ao longo dos próximos anos que sucederam em 2006. Então, é bom que isso esteja bem explícito na Constituição, porque o piso salarial dos profissionais de educação, ele é lei. Então, o município não faz bondade em aumentar, não. Ele simplesmente está cumprindo o que está na Constituição Federal, ok? Continuando aqui, o parágrafo único do artigo 206. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais de educação básica e sobre a fixação de prazo para elaboração ou adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ou seja, a LDB, ela organiza a questão de quem são os profissionais de educação, ela fala lá quais são os profissionais. A lei do piso,
a lei do piso, ela trata especificamente do tempo para adequação, traz as especificações de em quanto tempo os municípios precisam adequar seus planos de carreira, se organizar. Então, existem outras leis que deixam claro essa regulamentação. Mas desde 2006, muita coisa já fez, os planos de carreira já foram adequados e são atualizados em muitas cidades, municípios ou estados, sempre quando há um reajuste no piso. Continuando. Vocês podem ver que muitos dos princípios lá da LDB não estão aqui dentro desses da Constituição, ok? Mas a maioria são iguais. 207. Ainda sobre educação. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, as universidades, no caso das faculdades, elas têm uma autonomia em relação ao trabalho que será desenvolvido, a gestão de recursos, a gestão do seu patrimônio. Contudo, elas precisam estar desenvolvendo o trabalho que alinhe o ensino, a pesquisa, a extensão, a ampliação dos saberes e aprofundamento nos conhecimentos já existentes. É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Então, as universidades podem ou não admitir professores ou técnicos ou cientistas estrangeiros nas universidades. Isso aí fica uma prerrogativa delas. O disposto nesse artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Então, o que está no artigo 207, essa autonomia que é dada, ela é aplicada às instituições de pesquisa científica e tecnológica, que são. Existem instituições de faculdades que são apenas ensino, mas tem aquelas que têm curso de pós-graduação, que são instituições de pesquisa, que buscam aprofundar-se nos conhecimentos existentes. Então, a essas instituições é aplicado o disposto nesse artigo 207. Mas não se preocupa não que isso aqui não vai cair na sua prova, porque refere-se a ensino superior. É claro que pode cair, mas provavelmente não cai em concurso para professores da educação básica. Artigo 208. Nós não falamos lá no 205 que educação é dever do Estado? Agora, o dever do Estado, esse dever que ele tem com a educação, será efetivado mediante algumas garantias. Que garantias são essas? Novamente, aqui nós temos algumas garantias que são parecidas com as da LDB. Então, talvez eu não faça aquela discussão profunda, porque já fizemos no vídeo anterior, ok? Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Ou seja, educação básica obrigatória dos 4 aos 17. 4 anos, educação infantil. 17 anos, terceira série do ensino médio. Então, educação básica todinha é obrigatória. E também um direito a todos aqueles que não concluíram a educação básica na idade própria, o acesso a ela de uma forma que possa estar adequado às suas condições. Então, a educação básica, o Estado deve garantir a educação básica obrigatória para todos de 4 a 17, e quem tem mais de 18 anos e não teve acesso também na idade correta, na idade própria, também tem o direito de ter acesso, mesmo que seja por programas suplementares e complementares. Inciso 2, progressiva universalização do ensino médio gratuito, ou seja, continuamente ampliar a oferta do ensino médio. E repare que isso aqui foi em 1996, no ano em que a LDB foi promulgada. Então, a LDB influenciou e trouxe algumas mudanças para a Constituição. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, ok? Esse inciso aqui está desatualizado, hein? Nós sabemos que o atendimento de educação especializado é oferecido aos portadores de deficiência, nesses transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Mas, como aqui a Constituição de 1988 não havia ainda essa especificação, mas o atendimento de educação especializado ele deve ser oferecido aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular, nas escolas regulares, ok? Deve ser garantida educação infantil em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade.
Acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. O Estado deve garantir acesso aos níveis mais elevados de ensino conforme a capacidade de cada um. Ou seja, o estudante tem o direito de ser ensinado de acordo com a sua capacidade máxima, ser explorado na sua potencialidade máxima, ok? Oferta do ensino noturno regular, adequada às condições do educando, também é uma oferta que deve ser realizada, mas adequada às condições do aluno. Se o aluno não tem condições, se o trabalho naquela determinada cidade, o comércio fecha 6 horas, então como que o ensino noturno vai começar às 6? Tem que começar no horário que é adequado aos estudantes. 7. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. O que são programas suplementares? Que vão além daquilo que é básico. E eu já especifiquei lá na nossa aula, em uma aula de LDB, quais são esses programas, ok? Então, a gente vai passar aqui, passar para a gente ganhar tempo nesta aula. Opa. Continuando. Os parágrafos desse artigo. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, ou seja, o acesso ao ensino gratuito, obrigatório, que é a educação básica, é um direito público subjetivo. O que é um direito público subjetivo? Um direito que é garantido ao cidadão e que, se não for cumprido, ele tem o direito de reivindicar e procurar o Ministério Público para exigir o cumprimento desse direito. Por isso, é um direito público subjetivo. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular, importa a responsabilidade da autoridade de competência. Se não for ofertado ou for ofertado de maneira irregular, quem oferece, Estado, União ou município, serão responsabilizados. Compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais e responsáveis pela frequência à escola. O poder público, a administração, vai recensear os educandos do ensino fundamental, sempre fazer o recenseamento, o cálculo, quantos alunos são, quem são, onde estão matriculados, fazer a chamada, que é fazer aquela convocação, aquela divulgação do processo de matrícula e zelar junto aos pais pela frequência à escola. Então, o zelo, o cuidado para que o aluno frequente a escola é a iniciativa do poder público. Continuando, artigo 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendendo às seguintes condições, ou seja, a iniciativa privada, organizações, associações, grupos de empreendedores, pessoas jurídicas podem organizar escolas e oferecer ensino. É livre isso, mas tem que atender algumas exigências. Cumprimento das normas gerais de educação e autorização e avaliação de qualidade pelo poder público, ou seja, cumprir com as normas de educação e ser avaliado e também autorizado pelo poder público, pelos conselhos e sistemas estaduais de educação ou municipais, dependendo do nível que a escola oferece. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. Então, haverá a fixação de conteúdos mínimos para o ensino fundamental, para que seja garantida aprendizagens básicas comuns a todos os estudantes. Sabemos que isso aqui já se ampliou. Hoje temos a Base Nacional Comum Curricular para o ensino, para educação infantil, ensino fundamental, e está sendo preparada para o ensino médio. Então, assim, ampliou esse conceito. Mas é isso que lá em 1988 a Constituição preconizava. Uma Base Nacional Comum, conteúdos mínimos que fornecessem a formação comum a todos os estudantes. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental. Não é ofertado em outro horário. Ele faz parte da grade curricular da escola, mas a matrícula é facultativa. Pode participar, pode frequentar as aulas ou não.
O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, asseguradas comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagens. Ou seja, a língua portuguesa é a nossa língua materna e será utilizada nos processos de escolarização da educação brasileira. As escolas indígenas, além da educação com língua portuguesa, também terão um ensino ofertado em línguas maternas, na sua língua materna, e também processos próprios de aprendizagem que estejam adequados à sua realidade e à sua cultura. Artigo 211. A União, os Estados e o Distrito Federal organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Parágrafos. A União organizará o sistema federal do ensino e dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Ou seja, a União, o governo federal, ele irá acompanhar o processo nacional e irá financiar as instituições públicas federais, que são da União, e em relação à educação, ele vai ter uma função redistributiva e supletiva. O que é função redistributiva? Ela vai pegar os recursos e vai redistribuir, vai distribuir de novo, ou seja, ela recebe os impostos do país e depois distribui novamente para os sistemas de educação, para os estados, municípios e Distrito Federal. E supletivo, o que é supletivo? Algo que completa, algo que vai além daquilo que já está pronto. Então, para suplementar, talvez, o recurso que os municípios já recebem, eles enviam recursos supletivos para garantir um padrão mínimo de qualidade. Não se fala num padrão mínimo de qualidade que é exigido, então é necessário que se viabilizem recursos para que os municípios, estados e Distrito Federal consigam manter esse padrão mínimo de qualidade de forma equalizada, porque existem municípios que os recursos são maiores. Eu moro no estado do Espírito Santo, e o estado do Espírito Santo não é um estado pobre. Contudo, existem municípios que têm os royalties do petróleo que recebem mais recursos, talvez, do que alguns municípios menores, que talvez não estão na zona litorânea, não tem uma produção agrícola ou de outro material que forneça um grande quantitativo de recursos para o município. Então, para equalizar, o governo federal vai redistribuir e também suplementar para aqueles municípios que não têm condições de oferecer um ensino com um padrão mínimo de qualidade. Parágrafo 2º. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, e os estados do Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Prioridade do município, infantil e fundamental. Prioridade dos estados e da federação, fundamental e médio. Então, vocês podem ver que os institutos federais de ensino oferecem o ensino médio através dos IFES, Institutos Federais de Educação do Estado do Espírito Santo. Os Institutos Federais o Instituto Federal do Espírito Santo, ele oferece ensino técnico e profissional em diferentes campos dentro do nosso estado, do estado do Espírito Santo, mas para o ensino médio, ok? A rede estadual, por exemplo, vocês que acompanham a rede estadual do Espírito Santo, que é o estado em que eu moro, ela oferece ensino fundamental e médio na sua maioria. Geralmente, compartilhe com os municípios o fundamental. O município fica com anos iniciais e o estado com anos finais. Mas dependendo da cidade, o estado, a rede estadual pega anos iniciais e a rede municipal também pega anos finais. Na organização de seu sistema de ensino, a União dos Estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. O que é obrigatório? Educação básica. Para universalizar, para tornar acessível a todos, é preciso haver colaboração entre a Federação Brasileira, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Mas na organização dos sistemas, cada sistema irá definir as normas e as formas de colaboração entre estados, municípios e a União. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular.
a educação básica, ela tem prioridade o ensino regular, que é o ensino oferecido nas escolas regulares. Então, os recursos, tudo aquilo que deve ser enviado, só vai ser enviado para os cursos supletivos, para as formas diferenciadas de oferta, quando a educação regular, aquela da sala de aula das escolas públicas oficiais, estiverem plenamente atendidas. Continuando. Artigo 212. A União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os estados, Distrito Federal e municípios 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Ou seja, todas as despesas, todos os recursos que são recebidos pela União Federal, pelos estados, municípios e Distrito Federal, devem ter reservado uma parte para ser aplicada na educação. A União, o governo federativo do Brasil, ele nunca poderá aplicar menos de 18% e os estados, municípios e Distrito Federal nunca menos de 25% dos impostos que recebem, das transferências que recebem de impostos na educação. Então, a República Federativa do Brasil tem que separar 18% no mínimo para aplicar na educação, os municípios e estados, no mínimo 25% para aplicar na educação, ok? Então, tem muito município que chora, que reclama porque não tem dinheiro e tal. Não tem, mas para alguma coisa tem sim, tá bom? Eu trabalho com gestão de educação, tenho conhecimento da área, já trabalhei em Secretaria de Educação, então os recursos são escassos. É claro que não é possível em municípios pequenos e municípios pobres dar um aumento assim, exorbitante para os professores, abrir salas com pouco alunos, a gente sabe que é isso, mas não tem talvez necessidade do escola ou da Secretaria de Educação não conseguir fornecer folha Chamex, toner, algumas coisas básicas para a escola, porque 25% do recurso do município tem que ser para educação, a não ser que a prefeitura não tem dinheiro para pagar nem funcionário, não tem dinheiro para nada, aí sim não dá para educação, mas 25% que a prefeitura recebe de impostos e de transferência de recursos, de impostos, provenientes de impostos, devem ser destinados à educação. Então existem municípios que cumprem além disso. Agora existem uns que nem cumprem esses 25%, mas estão sujeitos também às penalidades da lei. A parcela da arrecadação de impostos transferidos pela União aos estados, Distrito Federal e municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. Ou seja, o governo federal, o governo do estado do Espírito Santo, o governo de Minas Gerais, o governo de São Paulo, transferiu um recurso para o seu município. Então, mora no Espírito Santo. O governo do Espírito Santo transferiu tantos mil reais para o município X, para o município de Vitória. Aquele recurso que o governo transferiu para o município como redistribuição de recursos não pode ser contado dentro dos 25% do Estado, não, ok? Aqueles 25% devem ser aplicados em educação com outro recurso, tá bom? Parágrafo 2º. Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 213, que falaremos. A redistribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades de ensino obrigatório no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade nos termos do Plano Nacional de Educação. Então, a utilização desses recursos, a distribuição dos recursos públicos e sua aplicação, ela dará prioridade para o ensino básico, para a educação básica, para a manutenção da garantia de ensino, para manutenção da qualidade de ensino e universalização do ensino, para que todos os alunos tenham acesso à educação básica. Continuando. Parágrafo 4º. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde, previsto no artigo 208, como já falamos, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Então, os programas suplementares do que falamos, eles serão financiados com recursos de contribuições sociais e também com outros recursos orçamentários, não dentro desse cômputo dos 18% a 25% para a educação.
Educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. Uma fonte adicional de financiamento, de recurso também para aplicação na educação, será do salário educação, que é um valor que as empresas pagam para o governo como forma de imposto, e esse valor do salário educação é aplicado na educação. As contas estaduais e municipais de arrecadação da contribuição social do salário educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados em educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Então, esse valor do salário educação ele é repassado aos municípios e aos sistemas de acordo com o quantitativo de alunos que tem proporcionalmente ao número de alunos que o sistema possui. Artigo 213. Artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei ou seja, na LDB já falamos isso, que além de escolas públicas, existem escolas sem fins lucrativos que também podem receber recursos públicos para financiamento do trabalho educativo. Mas são escolas confessionais, filantrópicas ou comunitárias que atendam alguns princípios. Comprove finalidade não lucrativa e que aplique os seus recursos excedentes, ou seja, aquilo que sobra, também na educação. Assegure a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou poder público no caso de encerramento de suas atividades. Então, ela precisa também, no caso de encerramento da escola, se um dia a escola fechar, deve estar assegurado que aquilo que ela tem, o patrimônio, o mobiliário, tudo que ela possui, vai ser encaminhado ou para o poder público ou para outra escola filantrópica, confessional ou comunitária. Nunca para uma comunidade privada ou para uma pessoa só, jurídica, física ou escola privada. Parágrafo 1º. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para ensino fundamental e médio na forma da lei para os que demonstrarem insuficiência de recursos quando houver falta de vagas e cursos regulares na rede pública na localidade de residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede de localidade. Se não houver vaga no ensino fundamental ou médio em determinada região, os recursos que são aplicados e destinados às escolas públicas, comunitárias, confessionais ou filantrópicas podem também ser destinados ao financiamento de bolsas para estudantes que não têm vaga na escola pública da sua região. Então, eles também podem receber. E nesse caso, quando não houver vaga, a prioridade do poder público será investir na expansão da rede, abrir novas escolas para não haver essa necessidade. As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades ou instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. Ou seja, o governo também pode financiar as atividades de pesquisa das universidades e das instituições de pesquisa, de ensino profissional e tecnológico. Para quê? Para aprofundamento nos conteúdos e saberes já existentes na nossa sociedade. Então também podem receber recursos públicos. Artigo 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, 10 anos, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a, ou seja, fica estabelecido em lei os planos de educação, no caso o Plano Nacional de Educação, que vai ter duração de 10 anos. Esse Plano Nacional de Educação, ele vai articular as ações do Sistema Nacional de Educação e definir normas de colaboração do Sistema Nacional com municípios e estados e também as estratégias que serão utilizadas para alcançar as metas de educação naquele período. E todas essas ações devem conduzir e levar ao quê? A erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a melhoria da qualidade do ensino, a formação para o trabalho,
promoção humanística, científica e tecnológica do país e estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Então, os planos de educação devem levar e conduzir a esses objetivos. E no último caso aqui, do inciso 6, o estabelecimento também de uma meta para que os sistemas e as administrações municipais, estaduais, federal e Distrito Federal também apliquem na educação recursos públicos proporcionais ao produto interno bruto. Se houve um grande aumento do produto interno bruto, também que haja um aumento na aplicação de recursos na educação. Então, o Plano Nacional de Educação deve ter esse desdobramento, bem como os municipais e estaduais de educação devem seguir também essa intenção de articulação e de organização de metas para serem alcançadas dentro da educação que visem alcançar objetivos como esse, ok? Fizemos uma leitura e um breve estudo dos artigos 205 até 214 da Constituição, que é a parte que trata da educação. Continuaremos a estudar legislação em outras videoaulas, mas por enquanto é só. Um grande abraço e até mais, pessoal!